Shalom, como vai você? Tudo bem? Desejo de todo o meu coração que em meus caos dificuldades, que o Eterno cuide de você, da sua família e de todos os seus familiares. Gostaria de trazer uma mensagem nesse dia falando sobre inveja. Lembre disso, você nunca vai ser valorizado por alguém que tem inveja de você. Você pode até perguntar por quê? A Bíblia diz, Provérbio 14:30, que está escrito assim, que o coração com vida é a saúde do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Todo invejoso, seja ele quem for, não vai ficar satisfeito com você, seja rei, seja pastor, seja ele líder, seja quem for. Lembra de Saul? Saul era rei, Davi era pastor de ovelha. Saul dominava seu reino, seu súdito. Davi apacentava as ovelhas dos seus pais. Mas tinha algo em Davi que, mesmo Saul sendo rei, não tinha nele. Davi tinha a presença de Deus em sua vida. Davi, com a sua harpa, tocava no espírito mal da parte do Senhor, se retirava de Saul e ele se sentia aliviado. Saul tinha coroa, Saul tinha o trono, Saul tinha o reino, Saul tinha soldados, Saul tinha ouro, prata, todo tipo de joia. Saul tinha cavalos, cavaleiros, Saul tinha soldado, mas Saul tinha tudo isso, mas mesmo assim tinha inveja e raiva de Davi. E é porque a unção faz diferença na vida do povo. Quando Davi mata o gigante, as mulheres começaram a ovacionar Davi, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi 10 milhares. A Bíblia diz que Saul se dignou muito. Tem gente assim, porque o que está com você não está nele. Com você está a graça de Deus, a bondade de Deus. E a Bíblia diz que desde aquele dia Saul teve Davi por suspeita. Quer dizer, ficou com suspeita de Davi. Já fui pregar numa igreja, fui convidado com a carta e do mesmo ministério. Saí na lista de culto e era um culto de festividade da comissão na igreja. Teve que alugar o carro. Eu cheguei lá assim que o líder chegou, mais de 1 hora, já era 8. Ele fez a leitura, deu a oportunidade, orou para recolher dízimo e oferta, louvor. A igreja, sabendo que eu era o convidado, o preletor da noite, saí na lista de culto oficial, sendo escalado pelo presidente e o vice-presidente e assinado por ele. Por festividade, e ele fez a leitura oficial da noite, deu oportunidade. O culto ficou frio, gelado, porque quando alguém não te honra, Deus também não honra aquela pessoa que não está te honrando. Quando alguém não te valoriza, Deus também não vai valorizar aquela pessoa que não está te valorizando. O ato da pessoa, porque a Bíblia diz: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-vos também a vós, porque essa é a lei dos profetas. Quer ser amado, ame. Quer ser ajudado, ajude. Quer ser perdoado, perdoe. Quer ser honrado, honre. Quer que Deus faça algo na sua vida, faça na vida de alguém também. Então, esse pastor, não vou citar o nome, que isso é falta de ética, e ele trouxe o culto todo, mas só que o culto foi um gelo, foi uma decepção. E ele mesmo sabendo, começou a ficar rouco, pedir água, e eu estava lá. Fui convidado, fui honrando a minha lista de culto, que eu saí na lista de culto, fui pregar nessa igreja, isso faz tempo. Saí de Condado, me direcionei para outra cidade, para outro lugar, aproximadamente 1 hora e 20 minutos, era longe, só o silêncio dentro da igreja. Quando terminou o culto, ele me deu a oportunidade só para agradecer o trabalho, e antes de agradecer eu falei que estava ali, porque estava na lista do culto e da festividade. O pastor liberou, mas o irmão aí eu falei para ele, mas o irmão é sábio. Agradeço por ter vindo aqui, a Deus pela primeira vez e da maneira que me receberam. Terminou o culto, meus irmãos, as irmãs, os jovens falaram comigo, minha esposa, meus filhos, pediram perdão. Eu falei: vocês estão perdoados, está tudo bem. Aí eles disseram: aquele pastor acho que deve ter inveja do senhor, evangelista Laudelino. Eu disse: nada, ele me ama.
em Cristo Jesus. Ele disse, não, ele tem inveja. Ele sabia que o Senhor era o preleitor da noite, da festividade. Foi nós que pediu, o pastor honrou, convocou o Senhor, colocou na lista de culto, ele trouxe o trabalho todo, não deu oportunidade para o Senhor. Eu disse, é nada. É porque eu acho que Deus estava com a palavra, ele estava nada, viu os irmãos ali cochilando dentro da igreja, dormindo, foi uma negação ao trabalho, um trabalho de festividade. Eu disse, não, mas toda honra e glória seja dada para Deus. Eu não quis trazer aquele clima e colocar os irmãos contra ele, nem ele contra os irmãos. O homem tem que ser sábio. E então, comecei a falar, eu falei, vocês estão perdoados. Ele pode ter tirado de mim a oportunidade de pregar aqui, mas não tirou a minha voz, a unção de Deus da minha vida, de dizer que Deus é grande, que Deus faz, que Deus pode, que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, prepara e leva o homem para o céu. Foi uma glória na frente da igreja. Eu vim embora com o motorista e minha mulher e meus filhos, 1 hora, aproximadamente 20 minutos de viagem, de volta. Você olha que esse líder gosta de mim? Você pode dizer, não, eu acho que sim, deve gostar de mim, não é isso? Ele tem espírito de Deus na vida? Eu acho que tem, não tem? Qual é o espírito de Saul, o espírito de inveja? Todo invejoso é assim, não sente feliz quando vê você, ele não sente feliz quando vê você chegar no lugar. Lembra de José quando foi se aproximando dos irmãos, disse, lá vem um sonhador morto, vim depois agora e matemo-lo, e lançamos uma desta cova e diremos, uma besta fera comeu e veremos que será do seu sonho. Todo invejoso é assim, ele se sente inferior quando vê você chegar no lugar. Então, Deus, veja bem, ele não se sente feliz com você porque sabe que Deus é na sua vida, mas querendo ele ou não, quem me chamou foi Deus. Foi Deus que me chamou. Foi Deus que me separou. Foi Deus que me ungiu. Foi Deus que me escolheu. Louvado seja o nome de Deus. Lembra de Caim e Abel? A Bíblia diz que Caim era do maligno. O próprio irmão mata seu irmão por causa do culto que estava dando para Deus. E Deus atentou para Abel e não para Caim. Aí Deus fala para Caim, onde está teu irmão Abel? Ele responde, sou eu guardador do meu irmão. Já pensou? Mas Deus disse, porque o sangue do teu irmão clama a mim sobre a terra. Um irmão mata o outro. Tem pessoa que é assim, mata as pessoas com palavra. Não só é pecado que mata as pessoas, não. A palavra, ela é boa ao seu tempo. Tem palavra que mata as pessoas, tira a força da pessoa caminhar, de andar, de louvar, de glorificar, de exaltar o nome do Senhor. A palavra só é boa ao seu tempo. Por quê? Porque a Bíblia diz que há poder nas nossas palavras. Provérbio 18, 21 diz que a morte e a vida está no poder da língua. É aquele que a ama comerá do seu fruto. Aí Deus, quando fala para Caim fazendo uma pergunta, ele deu uma resposta muito grossa a Deus. Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Já pensou isso? Nos dias de hoje não é diferente. Sabe por onde anda o evangelista Aldelino? Alguém diz, sei não, o invejoso é assim, nem vejo falar. Lembra que a mesma pessoa que Jesus curou, alimentou, foi que falou mal de Jesus, crucificaram? Hoje é assim. Você não se iluda com isso. Hoje você pode ser aplaudido por alguém e amanhã você pode ser criticado e zombado pelas mesmas pessoas. Então, seu amigo fiel, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Cuidado com o que te abraça. Hoje pode ser que não que bate, pode ser os que bate amanhã. Cuidado com o que te valoriza hoje, porque pode não te valorizar amanhã. Mas o amigo e irmão de verdade, ele não muda de opinião. Ele não muda. O amigo, o discípulo de verdade, ele não muda de opinião. Para os outros você pode ser outra coisa, mas para as pessoas que te conhecem, que te seguem, ele não muda de opinião. Lembra que quando Jesus perguntou o que diz o povo sobre o Filho do Homem? Uns de João Batista, Eli, outro dos profetas, mas Pedro disse, não, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado sois tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu, pois eu te digo que tu é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Nem Pedro mudou de opinião
quem era Jesus, nem Jesus mudou de opinião dizendo que ele era Pedro. Tem pessoa que é assim. Hoje você pode ser um homem de Deus, amanhã você para ele já não presta mais, já não serve mais. Hoje você pode ser uma mulher de Deus, amanhã se você dá um vacilo você já não presta mais. E não é assim. Todos estão sujeitos a errar. Mas Deus é poderoso que dá força para você levantar e exaltar e te honrar. E a glória na segunda casa será maior do que a primeira. Quem expulsou Jefité da sua família, seus parenteiros, os irmãos dele? Quem aborreceu Davi? Os irmãos dele. Quem colocou José na cisterna? Os irmãos dele. Já pensou nisso? Que tirou a túnica de José. Quem tirou a túnica de José? Os irmãos dele. Quem vendeu José? Os irmãos dele. Quem abandonou Jesus? Os próprios irmãos. Sem medo de errar. Sem medo de errar, note isso. Deus vai tratar com alguns deles, com alguns líderes misteriosos, por não fazer a vontade do Eterno, porque para algum deles só vale quem é, quem tem, quem faz e que pode, ou chegada a eles, aqueles que paparica, aqueles que bajula ele. Aí ele gosta dessas pessoas. Davi era do pasto, mas foi para o palácio como rei. Já Saul era rei e foi morto na peleja, numa guerra. José era prisioneiro, mas foi governador. É muito está entendendo que a obra está diminuindo, pessoa saindo, outras desviando, outras entregando os cargos. Por quê? Aí diz que coloca a pessoa certa na frente da obra. Não, quando é de Deus, irmão. Acorda, acorda, na obra de Deus, o preferencial é Jesus, é o Espírito Santo de Deus, a estrela é Deus. Deixa teu irmão crescer, para de orgulho, para de falsidade, ame a todos sem acepção de pessoa, porque Deus não faz acepção de pessoa, sabe todas as coisas e conhece também o meu e o teu coração. Ele conhece o meu e o teu coração. Se Deus chamou, está chamado. Se Deus encheu, a sua graça está cheio. Poder de sabedoria, ninguém vai tirar, ninguém vai tirar o que Deus te deu. Cuidado. Nabucodonosor saiu do palácio para morar fora com os animais. Cuidado. Deus não está contente, Deus está descontente. Ore a Deus e veja se essa palavra é de Deus ou do homem. Até mesmo mulheres de Deus, homem de Deus, foi movido pelo esse sentimento mau e malicioso da obra da carne chamada inveja. A Bíblia diz que Raquel teve inveja da sua irmã Lia, Gênesis 30, versículo 1. Salmo 106, versículo 10 diz que tiveram inveja de Moisés no acampamento de Arão, o santo homem de Deus. Mateus 27, 18, Pilatos sabia que por inveja entregaria Jesus. Estevão diz em Atos 7, 9, os patriarcas vendendo aqui, movido de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com eles. Os filisteus de inveja de Isaac por sua possessão de ovelha e possessão de vaca, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus invejavam. Gênesis 26, versículo 14. Não tem inveja do seu irmão, deixe ele crescer. Tem pessoa que diz aqui ele não prega, se eu tiver aqui ele não prega. Não faça isso, não deixe o inimigo usar você. Pedro foi usado pelo Espírito Santo, por Deus, mas em seguida foi usado pelo Satanás, quando Jesus disse que ia para Jerusalém e tinha que padecer. Jesus olhou para Pedro e disse: afastai de mim, Satanás, porque não entende as coisas do meu Pai. Então, não faça isso. Se Deus chamou teu irmão, se Deus usou, deixa Deus usar. Quem ganha com isso é o reino de Deus, e as trevas vai perder. Deixa teu irmão ser usado, deixa Deus usar teu irmão. Se vai chegar a tua vez, também vai chegar a tua hora. Não tenha inveja, que a inveja é a podridão dos ossos. A inveja, ela é obra da carne, ela não é fruto do Espírito, é obra da carne. Que Deus te abençoe grandemente e poderosamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus tire isso, essa inveja, essa soberba, esse orgulho do teu coração. Que ele cresça e que eu diminua. Foi o que João falou, quando disseram que Jesus estava batizando, fazendo mais discípulos do que João. João disse: é necessário que ele cresça
e que eu diminua. E na minha oração faça assim, que eu desapareça, mas que Deus apareça, que Ele cresça e que eu diminua, que no abrir da minha boca não seja eu falar, mas seja Deus falar na minha boca. Que Deus te abençoe grandemente e poderosamente. Convido a você, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, o seu ok, que Deus te abençoe grandemente em nome do Eterno. Shalom.